Ele é também investigador na área da psiconcologia e tem vindo a estudar e a aplicar técnicas corpo-mente na sua prática clínica. Ele é também criador do método Pestana, que eu penso que todos, de uma forma ou de outra, já devem ter ouvido falar. João Paulo, acontecimentos de vida negativos, stress e cancro da mama? Não. Uma das coisas boa tarde, antes de tudo. Uma das coisas boas de pertencer à organização é que depois nós podemos escolher sobre aquilo que queremos falar, geralmente, não é? E vou falar sobre um tema que é muito querido. Eu acrescentei ali o stress porque na vossa folha não está lá a dizer, só diz acontecimentos de vida negativos e cancro da mama. Eu acrescentei a questão do stress porque, como vamos ver, há uma ligação clara. Eu tenho feito alguma formação na área das técnicas mente-corpo porque, como já ouvimos também um bocado da parte da manhã, aquilo que nós pensamos e sentimos afeta o nosso corpo. E a maneira como o nosso corpo está afeta a nossa mente. Por isso, eu convidava-vos todos agora a fazer uma técnica mente-corpo que é extraordinária, muito eficaz. Por isso as pessoas têm que se levantar. Pedia para se levantarem, faz favor. Eu sou a organização, também tenho que me levantar. Também podes-te levantar. E a seguir vamos espreguiçar, que é o que toda a gente queria fazer já há algum tempo. Porque eu estava sentado ali, estava mesmo a precisar de me espreguiçar e assim não faço sozinho, obrigado. Pronto, assim, ok, quando quiserem podem se sentar, muito obrigado. É uma excelente técnica mente-corpo e de repente as pessoas já ficam mais... porque depois do almoço é sempre complicado mantermos a atenção. Ok. Eu, quando comecei a trabalhar em oncologia, tive a felicidade de trabalhar na Associação Oncológica do Algarve por uma série de razões, desde logo pelas pessoas que lá trabalham. E tive a felicidade de, durante cerca de 2 anos, fazer só oncologia, quer dizer, não tinha prática clínica privada e pude investir muito o meu tempo a nível de investigação. E nós, na faculdade, já vínhamos com alguns conhecimentos históricos, teóricos, nomeadamente a nível de como é que os acontecimentos de vida das pessoas se transmitem de alguma maneira para doenças. Existe uma área muito conhecida que é a medicina psicossomática que tenta falar sobre isto desde a década de 50 do século passado. E em oncologia, a partir da década de 50 também, 50, 60 do século passado, quando os oncologistas começaram a dar o diagnóstico aos doentes, a dizer que tinham cancro, porque muitas vezes antes disso não se dizia, então passou a ser possível que os doentes falassem sobre a sua vida. Não é? E começaram pouco a pouco a existir psicólogos e psiquiatras a trabalhar nas unidades de oncologia. E foi possível perceber, primeiro através da investigação clínica e depois através da investigação, que estas pessoas, os doentes com cancro, nomeadamente mulheres com cancro da mama, apresentavam um padrão emocional distinto, de alguma maneira. Apresentavam acontecimentos de vida negativos a maior número quando comparados com a população em geral. E, portanto, já tínhamos essa informação desde a década de 50 ou 60. E o que eu vou tentar mostrar hoje aqui, dentro do possível, é que essa observação clínica que muitos clínicos, muitas pessoas que trabalham nesta área têm, desde os médicos, aos enfermeiros, aos psicólogos também. Eu lembro de falar com uma enfermeira no IPO sobre estas questões, uma enfermeira com 40 anos de experiência, e ela falava sobre isto e ela dizia, bom, mas isto nós já sabemos há tanto tempo. A grande diferença é que agora a investigação científica está a comprovar aquilo que os clínicos já suspeitavam, que aquilo que os acontecimentos de vida pelos quais nós passamos têm impacto na nossa saúde. E eu vou tentar transportar isso para a parte científica, tentar-vos explicar de que maneira, se existe investigação que comprove isto e quais são, ao fim e ao cabo, que esta era a parte mais complicada, quais são os correlatos fisiológicos, de maneira que algo que é emocional, não é? Sentimentos e emoções, como é que isto passa para a parte física? Vamos lá ver se eu consigo fazer isto. Ok, o cancro é um autêntico cataclismo atualmente. Mais de 12 milhões de pessoas são diagnosticadas com todos os tipos de cancro no mundo e os números não param de aumentar. No homem, os tumores mais prevalentes são o cancro da próstata, podemos ver ali, seguido do cancro do pulmão, mais para leste, e na mulher, sem dúvida nenhuma, a cor-de-rosa, o cancro da mama, seguido do cancro do colo do útero. É realmente uma epidemia.
No fundo já falámos um bocado sobre o que é o cancro. Temos que fazer sempre muita pedagogia também sobre o que é isto. Existem muitos mitos associados ao que é o cancro, ou o que não é. E o cancro não é nada mais nada menos que a perda, digamos, de um controle genético, da capacidade que uma célula tem de se poder manter saudável. E, portanto, os mecanismos que muitas vezes regulam esta normalização celular deixam de funcionar. E uma célula deixa de perder a sua função específica e não faz mais nada que simplesmente reproduzir-se. Quer dizer, a informação que tem passa a ser perturbada. E este crescimento anormal vai dar origem precisamente a um tumor que pode ser maligno ou não maligno. E na mama nós conseguimos perceber isso através das técnicas que já foram apontadas aqui da parte da manhã. O que é interessante para aquilo que eu vou tentar explicar é que sabemos que de 90% a 95% de todos os tipos de cancro da mama não são hereditários. E esta é uma questão complicada de explicar às pessoas porque é difícil, muitas vezes, perceber a diferença entre o genético e o hereditário. E talvez seja interessante nós recorrermos, por exemplo, da American Cancer Society, que tenta explicar isto. Ok, a hereditariedade no cancro, de que maneira é que difere da genética? Bom, em primeiro lugar, o cancro, obviamente, é uma doença que assenta numa disfunção genética, como eu estava a dizer há bocado. No entanto, apenas 5 a 10% de todos os cancros são hereditários, ou seja, resultam diretamente de genes defeituosos, ou seja, de mutações herdadas de um dos pais. As mutações genéticas herdadas são passadas de pais para filhos através do óvulo ao espermatozoide e estão em todas as células do corpo. Este tipo de cancro é raro. Representa apenas 5 a 10%. Quais são os mais comuns? 90 a 95% são aquilo que se chama somáticos, de alguma maneira. Ou seja, as mutações não estão presentes no óvulo ou no espermatozoide quando a pessoa é fecundada. Portanto, estas mutações somáticas são adquiridas em algum momento da vida da pessoa. Isto é muito importante, porque se elas são adquiridas em algum momento da vida da pessoa, então quer dizer, de alguma maneira, nós podemos, em princípio, em teoria, tentar prever, ou melhor ainda, tentar prevenir que elas ocorram. Eu penso que faz sentido. Portanto, quando se fala em prevenção, penso que é preciso tentar perceber, ok, o que é que pode provocar, induzir a mutação genética? O que é que pode danificar estes genes de se transformarem em aberrações que depois vão dar origem a células danificadas que vão dar origem a possíveis cancros? Bom, e nós já temos algumas ideias. Os valores dependem sempre um bocado da fonte que nós consultamos. Pronto. Mas, de alguma maneira, nós sabemos que a dieta, aquilo que nós comemos e bebemos, é um fator importante. Isto são fatores de risco para o desenvolvimento do cancro. E o cancro da mama está ali também incluído. Mas só para termos uma ideia. Portanto, aquilo que comemos e bebemos, obviamente, não é? Portanto, tem um impacto direto e pode constituir fatores de risco. O tabaco também, as infecções, a exposição ocupacional, a poluição ambiental, se estiveram informados acerca disto, há cerca de 2 ou 3 semanas, entrou oficialmente para aqui, quer dizer, a poluição atmosférica é considerado um agente carcinogénico atualmente. E durante muito tempo era pró-carcinogénico, atualmente já é considerado um fator carcinogénico. Mas depois temos aqui temos 39%, quase 40% de fatores que são de alguma maneira desconhecidos. E a questão que eu coloco aqui, e a provocação que eu deixo, é esta. Será que isto tem a ver com... grande parte desta percentagem que falta tem a ver com os acontecimentos de vida, tem a ver com as emoções e os sentimentos que estão associados àquilo que nós passamos? Ok. Quando nós pensamos na etiologia do cancro, porque é que ele se desenvolve, o modelo que tenta explicar isto de uma maneira mais sistemática é o modelo biopsicossocial. Ou seja, em vez de olhar para uma doença e para um cancro, ele olha para a pessoa que tem aquela doença. E a pessoa, como temos estado a repetir, parece que é algo consensual ao longo do dia, a pessoa é o centro da sua saúde. A pessoa é o centro, de alguma maneira, em grande medida, da sua saúde e da sua doença. E de duas maneiras muito próprias. Em primeiro lugar, por causa do comportamento. Ou seja, o comportamento da pessoa é que vai
vai-nos dizer se ela vai fumar ou não vai fumar. É que nos vai dizer se ela vai se expor excessivamente ao sol ou não, que tipo de alimentação é que vai fazer, se vai beber ou não vai beber. Portanto, o comportamento da pessoa influencia muito os fatores de risco que estão associados ou não ao cancro. E, portanto, isto parece-me um bocado, penso que é óbvio, é evidente. Outra parte que é menos evidente é a forma direta como o stress e a ansiedade que as pessoas acumulam têm um efeito direto no organismo. E aqui através da bioquímica. E, portanto, é essa parte que agora começamos a perceber que pode constituir um fator de risco também acrescido para o desenvolvimento de uma série de cancros, nomeadamente o cancro da mama. Portanto, se queremos perceber a etiologia do cancro, temos que perceber que o corpo, a mente e os fatores ambientais, todos eles influenciam-se no desenvolvimento da patologia. E isto não é novo para a psicologia. A psicologia sabe disto desde a década de 60, pelo menos. O Holmes e o Raya são dois psicólogos importantes nos Estados Unidos que fizeram um inventário, que está em inglês, mas eu tinha aqui muita investigação em inglês, infelizmente em Portugal ainda não temos dedicado muito a isto, não temos tido possibilidade de o fazer. Mas, só para terem uma ideia, estamos a falar de 1967, estes investigadores construíram uma escala de acontecimentos de vida negativos. Bom, não são todos negativos, são acontecimentos de vida, eles começaram a fazer a escala desta maneira. E o que se pedia às pessoas era o seguinte, pedia-se a uma pessoa saudável para que assinalasse ali naquela escala quais os acontecimentos de vida que tinha passado nos 12 meses anteriores. A primeira é a morte do parceiro. E depois tem uns pontos à frente, tem 100 pontos. Depois tem o divórcio, 72. Depois uma separação marital, 65. E por aí. Cada acontecimento de vida estava associado a uma pontuação. E as pessoas depois o que faziam era somavam todos os acontecimentos de vida e tinham um total de pontos. E eles com isto, o que é que eles conseguiam fazer? Eles conseguiam dizer que se a pessoa tivesse uma pontuação até 149 pontos, não havia problema. Ou seja, que nos 12 a 24 meses seguintes, a pessoa não iria ter problema de saúde. Não é só cancro, qualquer problema de saúde crónico. Se a pessoa marcasse 150 a 199, a pessoa era diagnosticada com stress ligeiro. Tinha 35% de probabilidade de desenvolver uma doença ou problema de saúde nos meses seguintes. 200 a 299, stress moderado, 50% de probabilidade, e mais de 300, 80% de probabilidade. Eles conseguiam prever isto só com os acontecimentos de vida que a pessoa tinha passado, o que é extraordinário. Hoje em dia, este trabalho evoluiu muito. A investigação conseguiu coisas extraordinárias. Este estudo, feito pelo Center for Disease Control and Prevention nos Estados Unidos, que é como que a nossa Direção-Geral de Saúde, a trabalhar com o Kaiser Permanente, que é um dos principais centros hospitalares dos Estados Unidos, em San Diego, fizeram um trabalho extraordinário, que toca em aspectos que muitos de nós não consideramos. E na área da saúde, é pena que não estejam cá mais médicos agora da parte da manhã com responsabilidades nas políticas de saúde, porque isto é importante. Eles pegaram 17 mil pessoas e fizeram um exame médico normal, clínico, um check-up. Só que para além disso, depois de saberem todos os problemas de saúde, fizeram perguntas a estas pessoas sobre como tinha sido a sua infância. Que tipo de infância? Se tinha existido abuso sexual, se tinha existido negligência, violência física ou psicológica, ou seja, se a infância destas pessoas tinha sido positiva ou negativa. E os resultados são extraordinários. Porquê? Porque chegou-se à conclusão que adultos que tinham passado por uma infância negativa, onde tinha existido tudo isto, abuso, disfunção, negligência, eram os adultos que estavam doentes. Quer dizer, ter uma infância onde existiu todos estes problemas estava associado ao desenvolvimento de todo o tipo de patologia crónica mais prevalente na nossa sociedade. Desde as doenças, estão ali uma série delas, desde as doenças autoimunes às doenças, a doença crónica obstrutiva pulmonar, dores de cabeça, doenças do fígado, cancro do pulmão. Alguém falava, mas interessante, que eu conheço uma pessoa que nunca fumou e teve cancro do pulmão. Bom, através deste estudo já se pode dizer se provavelmente teve uma infância onde existiu muita violência física ou psicológica e, portanto, isso de alguma maneira constitui-se como um fator de risco. E já vamos tentar perceber como é que na prática isso pode acontecer.
Mas, portanto, e temos ali uma série delas. Os psicólogos já sabiam que quem passa por experiências traumáticas na infância tem a maior probabilidade de vir a ter depressão, ansiedade, quer dizer, comportamentos de risco. Agora, perceber que isto, a infância traumática, está associada à doença na idade adulta, é uma coisa nova e, portanto, de alguma maneira já nos dá alguma indicação sobre a importância de atuar no bem-estar e na saúde física e psicológica das crianças atuais. Isso preocupa-me um bocado quando olho para aquilo que está a passar na nossa sociedade. E como tentar comprovar isto? Bom, a forma de tentar comprovar, uma das maneiras que temos tentado comprovar isto é através de investigação que tem sido feita sobre o stress. Há muita investigação nos últimos 5, 6 anos, explodiram o número de investigações feitas sobre a forma como é que o stress tem impacto no nosso organismo. E para isso é preciso muito rapidamente explicar às pessoas o que é o stress. O stress, porque o stress também tem uma má fama, não é? Agora o stress é o culpado de tudo. O stress é uma reação normal do nosso organismo perante qualquer situação que nós possamos considerar como ameaçadora. E, portanto, é uma reação psicofisiológica, é uma reação do nosso corpo e que nos protegeu ao longo de muito tempo. Portanto, se estão a imaginar os nossos antepassados em África, perante um tigre de dente de sabre à frente dele, esta reação, esta resposta fisiológica de correr, fugir ou ficar e atacar, protegeu-nos e conseguimos adaptar-nos a situações ameaçadoras. Portanto, a resposta ao stress é uma resposta adaptativa. Se nós estamos num beco escuro à noite, numa cidade que não conhecemos, eu garanto que o vosso coração vai começar a acelerar um bocado. Provavelmente vão respirar um bocado mais intensamente. As pupilas vão dilatar um pouco. Conseguem ouvir quase uma caneta a cair a 100 metros. Todo o nosso organismo prepara-se para a eventualidade de precisar de se defender. E para isso, o corpo mobiliza-se. E é verdade que os fatores de stress, ou aquilo que provoca stress, alteraram-se muito, não é? Antigamente, nomeadamente na função dos homens, não é? Antigamente, o homem tinha esta função de trazer comida para casa e havia... Hoje em dia é um stress. Hoje em dia, porque basta o homem enganar-se no tipo de comida que traz para casa e já temos um problema. Bom, no fundo, esta questão do stress é importante perceber duas coisas. O stress agudo está associado a indicadores positivos, ou seja, quando o stress é algo que tem um tempo limitado, ele ajuda-nos a ultrapassar as dificuldades. E até existe investigação em Stanford, por exemplo, que mostra que aumenta a imunidade, melhora a imunidade, quando o stress é agudo. O grande problema é quando a curva do stress começa a descer, passa para a fase 2 da resistência e depois já a exaustão. Ou seja, quando nós estamos perante uma situação negativa, quer seja uma situação real, quer seja uma situação psicológica, como a morte de alguém há 5 anos ou há 10 anos, não interessa. Desde que aquilo me provoque sofrimento crónico, isto sim, minhas senhoras e meus senhores, temos um problema. E isto é uma epidémica hoje em dia na nossa sociedade. E é este stress crónico que está associado a todo o tipo de perturbação física e psicológica. E não para de aumentar. Nos Estados Unidos, a Reuters diz-nos que em 30 anos o índice de stress subiu 30%, 10% à década. E esta imagem não é desadequada que eles colocaram aqui da obesidade, não é? Porque há uma ligação muito forte também entre valores elevados de stress, por causa da história do cortisol e da obesidade também. Em Portugal é assustador quando se pensa nisto assim. Portugal é o campeão, nós gostamos de ser assim, né? Ou somos os muito bons ou os muito maus. E às vezes somos muito bons das coisas que não deveríamos ser, não é? E em Portugal é um dos países com maior prevalência de doença mental. E quais são elas? Essencialmente, a ansiedade, relacionado com o stress, e depois a depressão. Não é? Portanto, já nos dá alguma indicação, se não fizermos nada acerca disso, sabendo que grande parte dos doentes não são tratados convenientemente. Eu, quando olho para o futuro, assusto-me, de alguma maneira. De que forma é que isto pode ter um impacto a nível da nossa saúde? E, portanto, isto é aquilo que eu costumo chamar uma pescadinha de rabo na boca. Isto é uma fotografia da lota de quarteira, porque na altura eu costumo utilizar esta fotografia para explicar isto. Porquê?
Porque então, se nós começamos a perceber, olhamos para aquele quadro e que dizemos que 40% dos fatores de risco podem ser associados ao sofrimento psicológico. É isto que nós estamos a pensar. Mas se repararmos, se calhar é mais. Porque ali estão dois dos comportamentos que as pessoas mais realizam para lidar com o sofrimento, para lidar com a ansiedade, para lidar com o stress. Quem é que me diz quais são? O tabaco e a outra? A comida. Aliás, eu invertia. A técnica, chamo-lhe técnica, anti-stress mais utilizada no mundo para gerir as emoções chama-se comida, alimento. Portanto, as pessoas aprenderam desde muito pequeninos, quando se tomavam um cafezinho com leite, com a avózinha, com a mamãe, que cheirinho tão bom, reconfortante. As pessoas aprenderam a associar alimentos a emoções, a estados emocionais. E, portanto, quando nós queremos sentir bem, porque tivemos um dia horrível e foi tudo estressante e tal, o que é que nós fazemos? Eu chego a casa e sei que vou comer isto e vou-me sentir bem. Não é que aquilo nos faça sentir bem, porque não é nada que biologicamente, organicamente lá esteja, mas há uma associação. E o tabaco é exatamente a mesma coisa. Quem fuma sabe precisamente disto. Eu sei que tenho uns amigos que a qualquer momento eu posso recorrer para gerir aquilo que sinto. E todas as campanhas, ou a maior parte das campanhas que tentam fazer com que as pessoas deixem de fumar, não ligam nada a isto. E vão pela parte médica e meter medo às pessoas e que vai morrer, e as pessoas dizem, claro que vão morrer, todos nós vamos morrer, vai ter cancro, está bem, hoje em dia toda a gente tem cancro. Portanto, e por esta parte não adianta. Porque o que o fumador diz é, tudo bem, queres que eu deixe de fumar? Ok, e o que é que eu faço para gerir aquilo que sinto? Não é? Portanto, se nós olharmos para ali, grande parte disto tem a ver com as emoções. Ou diretamente, como eu vou tentar explicar agora, pelos correlatos fisiológicos, ou através dos comportamentos que as pessoas fazem, que as pessoas adotam para gerir a ansiedade. Portanto, aqui a questão do comportamento. Portanto, quando se pergunta se o stress causa cancro, existe alguma evidência que nos diga que o stress é fator determinante causal? Nós temos de dizer que não. Muito importante esclarecer isto. O stress não causa cancro. O que o stress faz é proporcionar as condições necessárias para que o cancro, se estiver presente, possa se desenvolver. São duas coisas diferentes, não é a mesma coisa, não é? De que maneira? Bom, libertam o cortisol e a adrenalina, fazem com que o organismo fique totalmente desorganizado, suprime o sistema imunitário, as defesas do nosso organismo, aumenta a inflamação, e hoje sabemos que a inflamação é decisiva nisto, leva à resistência da insulina e depois os radicais livres e por aí. Portanto, isto está muito bem documentado, como é que isto acontece. E o mais extraordinário é esta investigação que saiu em 2012, se não me engano, esta é de 2010, 2011 e a seguinte é 2012. Eu, quando andava na faculdade, se eu dissesse isto numa aula, acho que os professores jogavam só ar. O que isto aqui diz é que hoje sabemos que o stress crónico, quer dizer, os mecanismos envolvidos no stress crónico conseguem alterar o ADN. Conseguem alterar, fazer mutações genéticas. E até há muito pouco tempo nós pensávamos que isso era impossível. As pessoas nascem com os genes, morrem com os genes e não há nada que possa afetar aquilo. Depois começámos a perceber que existem coisas como o tabaco que o fazem. Mas o stress crónico consegue fazer a mesma coisa. E conseguimos perceber quais são os genes que são ativados e desativados, o que é impressionante. Não é? Portanto, quando se falava anteriormente que 90 a 95% dos cancros são genéticos, obviamente são todos genéticos, mas não são hereditários, portanto os genes são mutados ao longo da vida da pessoa, o stress crónico, portanto estamos a falar de sofrimento psicológico, pode ser um deles. E portanto o stress faz com que nós fiquemos doentes porque consegue mudar a forma que os nossos genes são expressos, o que é impressionante. Portanto, ao contrário daquilo que muitas pessoas aprenderam, os genes não orientam, os genes orientam, mas eles não determinam. Portanto, a história do determinismo genético. E a evidência é clara, quer dizer, temos aqui um estudo com mais de 10.500 pessoas que se percebeu que o stress das atividades diárias não está associado ao desenvolvimento de cancro, portanto as pessoas não têm que ficar estressadas com isso. O que está associado, sim, são os acontecimentos de vida negativos, os traumas emocionais que as pessoas transportam. Isso sim está associado ao desenvolvimento de cancro da mama. Este estudo feito em Israel foi paradigmático nisto. Ele pegou
em 255 mulheres com cancro de mama e comparou-as com 367 mulheres saudáveis. Estamos a falar de mulheres jovens, com menos de 45 anos. E o que é que passaram-se várias escalas e conseguiu-se perceber que, obviamente, pronto, as mulheres que tinham cancro da mama tinham maior incidência de stress e ansiedade e depressão, mas tentou-se perceber se a felicidade e o otimismo eram fatores protetores. E a verdade é que se percebeu que a exposição a apenas a um acontecimento de vida negativo, como a morte de alguém querido, estava associado ao desenvolvimento do cancro da mama, estava positivamente associado. E que quanto mais felicidade e otimismo estas mulheres marcassem, menor a probabilidade de ter cancro da mama. Portanto, aquilo que nós sentimos tem impacto significativo na nossa saúde. E quando se falava de rastreios da parte da manhã, tive mesmo para falar isto à doutora Filomena, porque os investigadores concluíam dizendo que as mulheres que foram expostas a um número determinado de acontecimentos de vida negativos deveriam ser consideradas como um grupo de risco para o desenvolvimento de cancro da mama. Logo, deveriam haver programas de rastreio psicológico para perceber quais foram as mulheres que passaram por estas situações. E depois, obviamente, haver técnicos especializados para intervir. E eu pergunto-me até que ponto isto não tinha impacto também na questão do desenvolvimento de cancro ou não. É claro, hoje, a Nature fez uma revisão disto em 2008 com 165 estudos, uma meta-análise de 165, e permitiu ver precisamente esta era uma relação sólida entre acontecimentos de vida negativos e cancro, nomeadamente cancro da mama. E isto é particularmente importante para os sobreviventes ao cancro. Particularmente importante. Porquê? Volta à pescadinha de rabo na boca. Porque se os acontecimentos de vida negativos estão associados ao desenvolvimento de cancro, então o cancro em si é ou não é um acontecimento de vida negativo? Pode ou não pode constituir-se como um fator de ansiedade, de stress, se não for tratado adequadamente? Pode. E, portanto, o que me preocupa, e está a ser reconhecido pela primeira vez no DSM, que é o Manual da Doença Médica Psiquiátrica, foi reconhecido pela primeira vez, e nós estivemos agora em Coimbra, onde isso foi debatido, por acaso estávamos jogos, tivemos os três, em dias diferentes, mas tivemos os três, e em que, hoje em dia, a experiência de cancro é considerada uma experiência de stress pós-traumático. E, portanto, o stress pós-traumático estava associado só, por exemplo, a veteranos de guerra, ou pessoas que tinham passado por uma situação em que houve a iminência houve um perigo iminente para a vida da pessoa, como um acontecimento trágico da natureza, uma coisa assim dessas. E o cancro foi reconhecido precisamente como isto. Felizmente, começamos a perceber também, já alguma investigação, e há 2 estudos que mostram que as intervenções psicológicas, isto é um bocado polémico, mas a investigação diz-nos isto, que a intervenção psicológica tem a capacidade não só de melhorar a qualidade de vida, como ter impacto a nível da sobrevivência. Há estudos que mostram que pessoas que tiveram intervenção psicoterapêutica, doentes neste caso de cancro da mama, vivem mais do que aquelas mulheres que não tiveram intervenção psicoterapêutica. E há 2 estudos, pelo menos, muito importantes que mostram como é que isso na prática aconteceu. Portanto, todos nós, eu estou mesmo a terminar, todos nós temos que aprender a viver com o stress. É inevitável. O stress não vai embora. A nossa sociedade não vai mudar. Não vamos voltar para a idade das cavernas, nem vamos todos para o campo, agora cuidar das batatas e dos alfaces, por mais que nós possamos querer. A verdade é que a nossa sociedade vai continuar a ser uma sociedade cheia de situações estressantes. E cada um de nós tem que aprender a gerir isso. Tem que aprender a gerir as suas emoções e os sentimentos de forma saudável. E eu terminava fazendo uma homenagem a uma pessoa um profissional que eu admiro muito, um médico psiquiatra, que faleceu ano passado com cancro, depois de uma luta de 20 anos, o David Servan-Schreiber, um médico francês que foi viver muito cedo para os Estados Unidos e que tem 2 livros muito importantes que eu aconselho a toda a gente. Um é um anti-cancro, estamos a falar de um homem que foi diagnosticado com cancro no cérebro aos 30 anos, teve uma recorrência passado 3 anos e quando ele volta aos seus colegas a perguntar o que é que podia fazer de diferente, eles dizem, o que temos é quimioterapia e radioterapia, não temos mais nada para ti. E ele disse, ok, então mas se eu mudar estilo de vida e tudo, isso não sei. E este não sei para ele levou, tinha a possibilidade, ele fazia investigação científica
levou a pesquisar em todo o mundo o que é que ele podia fazer para além dos tratamentos médicos, mantendo o acompanhamento médico, obviamente, o que é que ele podia fazer para além disso, ele enquanto pessoa, para manter a sua saúde. E a verdade é que ele permaneceu saudável durante 20 anos. E é interessante, ele faleceu ano passado e a doença voltou depois com uma forma muito agressiva, e ele escreveu um livro muito bonito que relata os últimos meses de vida. E faz uma meia-culpa. O livro da direita tem a ver com intervenções psicoterapêuticas sem utilização de fármacos. Muito interessante também. E ele faz uma meia-culpa, mas só para dizer isto, ele faz uma meia-culpa porque ele diz que depois de ter escrito o primeiro livro, O Anticancro, começou a viajar muito. Era solicitado para vários sítios à volta do mundo para ir falar sobre isto. E começou a descuidar precisamente o estilo de vida que ele aconselhava às pessoas. E o meia-culpa que ele faz tem a ver com a questão do stress. Ele diz que se o único fator, se houvesse coisa que eu pudesse voltar atrás e mudar, era precisamente o stress e a ansiedade que eu acrescentei à minha vida. E, portanto, eu terminava dizendo que o mais importante, hoje a investigação diz-nos que o mais importante da nossa saúde não são as cartas que a vida nos dá, o mais importante é a forma como cada um de nós joga essas cartas. E eu penso que essa é uma mensagem importante de passar e eu termino a apresentação assim. Muito obrigado. Mais Algarve. Do Sotavento ao Barlavento. O Algarve no mundo.